Olá, sejam bem-vindos então a mais uma aula aqui do Looker Studio. Então, essa apresentação de hoje vai ser sobre as opções de comparação do Looker Studio. Então, a ideia aqui é entender como que a gente pode personalizar essas métricas e fazer essas comparações. Então, claro, sempre com mais clareza e entendendo todo o contexto e as análises. Então, mesmo que você esteja começando assim agora, vai ver que é algo simples assim e muito útil para entender, né, a evolução dos seus dados, né, ao longo do tempo. Então, nessa aula aqui a gente vai aprender três coisas principais, né, que é, primeiro, o que são essas comparações e por que elas são importantes nos gráficos de visão geral. Depois a gente vai encontrar como ativar cada uma no Looker Studio e também entender, né, os diferentes tipos de comparação que você pode usar, seja por período, por valor desejado, por métrica, ou nenhuma, né, quando quiser um visual assim, de repente mais limpo. Então, antes de tudo, é importante saber onde que essa função fica, né? Então, dentro do Looker Studio, a gente consegue abrir, né, um gráfico de visão geral, qualquer assim, e ir nas configurações, no guia de configurações. E dentro desse guia, você vai conseguir encontrar uma seção que se chama Outras opções de comparação. E é ali que você ativa e escolhe o tipo de comparação que você deseja usar, né? Então, uma dica prática é destacar visualmente essa área para facilitar na hora de ensinar ou revisar um painel. Uh, o Looker Studio ele também oferece quatro tipos de comparação, seja por período, por valor desejado, por métrica ou até nenhuma. Então, a primeira, que é por período, ela é ideal para comparar os dados de tempo. A segunda seria por valor desejado, então que é o que mede o quanto você está perto de atingir uma meta. E a terceira é por métrica, que ela é usada para comparar os indicadores diferentes, né? Seja ele custo ou faturamento. E por último é quando você quiser um painel mais limpo, né? Sem comparações, sem ter necessariamente comparações diretas. Então a comparação ela, por período, ela é mais usada e tem quatro variações, né? A primeira é o período anterior, então que compara com o mês ou o dia imediatamente anterior. Depois, o ano anterior, para ver o mesmo período do ano passado, como, por exemplo, março de 2024, março de 2024 versus março de 2023. A terceira é fixa, então é quando você define as datas manualmente. E por último, a avançada, que permite criar filtros mais complexos e personalizados. Então esse é o tipo ideal para medir a evolução e identificar as tendências assim ao longo do tempo. Então aqui você define uma meta manualmente e o Looker Studio ele calcula a distância até o objetivo. Então ele mostra a porcentagem de alcance, né, e a variação positiva e negativa. Por exemplo, se a sua meta ela é 10 vezes 1000 vistas e você atingiu 8.500, o progresso é de 85%. E é ótimo para acompanhar metas e KPIs, deixando assim bem claro o que falta para chegar lá. E tem a comparação por métrica, que nesse caso você pode comparar, por exemplo, duas métricas diferentes. Então, por exemplo, o custo da campanha e o faturamento gerado. Então, isso ajuda a entender a eficiência e o retorno sobre o investimento, que é o famoso ROI. E é aquele tipo de comparação que responde perguntas como, assim, né, será que o que eu gastei em mídia realmente trouxe retorno? Ou o meu faturamento ele foi duas vezes, né, o investimento? Então, seria perfeito para essas análises de performance. E tem outra opção que é bem interessante, que é mostrar mostrar o indicador como em andamento. Então essa configuração ela exibe uma barra de progresso colorida e calcula automaticamente a porcentagem de mudança. Além disso, ele mostra assim o valor anterior e o atual, que facilita a visualização do crescimento. Então ele é ideal assim para quando você quer destacar resultados de uma forma mais visual e intuitiva.
Então, agora um resumo rápido, assim, as comparações, elas dão significado aos números. Então, basicamente, sem contexto, os dados eles perdem sentido. Uh, a outra que é todo o painel analítico, ele precisa ter referências para facilitar a leitura e interpretação. Então, sempre lembrar que cada tipo de comparação serve para um objetivo diferente. Então, aqui o segredo ele é sempre escolher o que faz mais sentido para o tipo de análise que você quer mostrar. Tem um modelo aqui do Looker Studio que eu acho bem legal, que é para as campanhas de Google Ads, e que aqui a gente utiliza alguns modelos de métricas, como por exemplo de impressão, e outro modelo que é bem legal, outra métrica interessante são os anúncios que atingiram o topo da página, então é como se fosse um ranking, que é esse aqui. Então, claro, no início da aula do Looker Studio, nas primeiras aulas, eu ensino como integrar. Então, quando vocês tiverem suas contas ativas durante um período, nem que seja uma semana, esses dados eles vão se contabilizar aqui. Então, esse seria uma das ideias que vocês poderiam utilizar. E para adicionar essas métricas, a gente teria que utilizar aqui, no menu lateral dados, e adicionar esses campos. Então, quando a gente adicionar um campo calculado de repente até um campo de grupo, ele incorpora toda essa parte de, de informações em um grupo só, o que facilita para a gente se organizar. E vai depender muito como eu falei, né, do modelo e da forma como vocês estão querendo organizar o projeto de vocês. Então, para dar de dica final, eu separei assim, 3 dicas, que seria a primeira, combinar os tipos de comparação, então usar período, meta e métrica juntos para ter uma visão completa. O segundo seria manter o padrão visual, então usar, de repente, ali deu até um exemplo, né? Seria as cores do Google, azul, amarelo, verde e vermelho, né? Para manter a clareza e consistência. Por último, eu separei ali que é a questão de validar sempre os filtros, né? Antes de apresentar os resultados. Então, isso evita os erros e garante que as suas conclusões elas estejam mais corretas. E claro, né, sempre usar essa questão de fontes limpas, para um visual assim mais profissional, para quando vocês forem apresentar esses relatórios para a equipe, ou seja, quem for, né, apresentar. Mas então, gente, da minha parte sobre o Looker Studio era isso. Espero que vocês tenham gostado bastante. E claro, sempre agora colocar em prática, né, quando vocês forem iniciar suas campanhas. Para quem não conhecia, para quem já conhecia, acho que é bem legal sempre estar voltando nesse assunto do Looker Studio. Então ficou por aqui e até uma próxima.